Olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de mais um poema de Carlos Drummond de Andrade, do livro Alguma Poesia. Mas antes, solta a vinheta. Olá, pessoal! O poema de hoje intitula-se Sweet Home, né? É do livro Alguma Poesia, como você já sabe, do Carlos Drummond de Andrade. E é, inclusive, um poema que muitas pessoas pediram para eu dar uma lida e uma analisada. Então, vamos a ele, vamos à leitura do Sweet Home primeiro. Quebra-luz, aconchego. Teu braço morno me envolvendo, a fumaça de meu cachimbo subindo. Como estou bem nesta poltrona de humorista inglês. O jornal conta histórias, mentiras. Ora, afinal, a vida é um bruto romance e nós vivemos folhetins sem o saber. Mas surge o imenso chá com torradas, chá de minha burguesia contente. Ó gozo de minha poltrona, ó doçura de folhetim, ó bocejo de felicidade. Bom, você nota aqui claramente que o Drummond está caricaturizando, né, um burguês, né, a imagem de um burguês que tem os seus olhos voltados, né, inclusive para costumes que não são tipicamente nossos. É o caso, por exemplo, de ele estar fumando um cachimbo, a poltrona ser de humorista inglês, né? São elementos que a gente pode considerar estrangeiros, né, que a gente acabou absorvendo na nossa cultura. E ele fala aqui, né, de que ele está no aconchego, o braço de alguém lá, o braço da amada, né, está envolvendo esse eu lírico. Se a gente fosse enquadrar num dos campos temáticos, né, que o próprio Drummond fez, isso aqui seria a família que me dei, né? Porque é um retrato de uma vida familiar burguesa, não deixa de ser esse retrato que ele está acompanhado, ele vai falar do bruto romance, ele vai falar do folhetim, né? Mas, de uma certa forma, você percebe que ele está meio enfadado, né? Meio de saco cheio de pertencer a essa burguesia aparentemente feliz. Ele está meio melancólico, né? Esse desfecho, né? Ó, gozo de minha poltrona, doçura de folhetim, bocejo de felicidade. Repare que é um bocejo de felicidade. O bocejo não é nada, né? Então é um mínimo de felicidade que a gente tem, né? Reparem que ele começa, né, anunciando para a gente que o cenário, ele é um cenário de aconchego mesmo, né? Quebra-luz, aconchego. Né? Você tem alguém, olha o eu lírico presente aqui, né? E alguém, né, está envolvendo, está fazendo companhia para ele. O cachimbo, né, que, como eu acabei de falar, além de ser o símbolo do conforto burguês, né, eu comentei em relação ao cachimbo ser símbolo do burguês, né, e essa poltrona aqui também, aliás, de humorista, né, em inglês também, dá a representatividade desse conforto da burguesia. Mas esse cachimbo também te dá uma ideia meio snob, né, aquela pose, né, do snob, né? É quase uma intelectualidade snob que a gente tem nessa posição dele fumando um cachimbo, né? E a fumaça subindo, né? E olha, ele está bem nessa situação. Então, de certa maneira, há um aconchego nessa situação burguesa, tá? Aí ele começa, o jornal conta histórias, né? Mentiras. Né? Não, olha, o que vai perturbar? Porque aqui, inicialmente, nós temos uma ordem, né, positiva de existência. O que perturba essa ordem? O jornal, a presença aqui do jornal, né, contando histórias, mas ele conta também mentiras. Tudo bem? Então, é a vida ruim que está sendo contada pelos jornais. Quer dizer, é o mundo externo a essa realidade em que ele se encontra, né, no seu sweet home, né? É a vida externa que é contada pelos jornais, que é uma vida torta, desagradável, ruim. Tá? E aí ele diz, olha, afinal a vida é um bruto romance e nós vivemos folhetins sem o saber. Então, o que a vida é? A vida é bruta. O que nós vivemos? Folhetins. O que nós vivemos são, vamos pensar nos folhetins românticos do século XIX, o que nós vivemos são fantasias.
tudo bem? Sem saber que é fantasia, porque o que a gente vive na nossa ideia é o real. E ele diz que não. Os nossos romances, né, por exemplo, eles são ilusão. Né? A única coisa que é real mesmo é a vida. Bom, e aí ele diz assim, mas surge o imenso chá com torradas. Olha, de novo, chá. Ó, eu posso associar esse mecanismo em inglês aqui, eu posso associar a essa referência aqui ao cachimbo. Tudo bem? Aqui é bem o refinamento em inglês, né? Que a gente tem, né? Aliás, ele sentado, né, na poltrona, né? Todo um refinamento estrangeiro, tá bom? E o que é curioso é que, numa visão brasileira, seria café, né? Seria um café preto. Aliás, esse chá aqui, ele se opõe, né, exatamente ao café preto, café bom, né, que a gente tem lá num outro texto do Drummond, né, em que ele fala do seu passado. Eu tenho um vídeo anterior analisando esse poema do Drummond, né, o Café Preto, Café Bom, é o poema Infância, né, dá uma olhada lá. Então, no poema Infância era o Café Preto, agora quando ele é adulto já é chá com torradas. Então, ele saiu daquela realidade mineira, né, muito particular, muito nacional, e agora ele está se deixando influenciar pelo externo, né, pelo exterior, ou, no caso aqui, pela cultura propriamente inglesa. Agora, note que ele começa assim, mas surge... Então, repare, né, aqui eu tenho um momento de perturbação, tá? A gente pode dizer, ali eu tenho ordem, né? E aqui, eu diria, onde eu vou colocar? Vou escrever aqui, ó. Aqui a gente tem uma desordem, tá? Um momento de perturbação com o que o jornal conta, tá? Mas, tá? Então o que acontece? Essa desordem desaparece. Também a perturbação que o jornal provocou vai embora, né? E aí volta o quê? A aparência de tranquilidade, volta essa vida burguesa, ó, chá de minha vida burguesa, de minha burguesia contente. Então, a vida burguesa dele aqui contente e, de certa forma, alienada, né? Porque ele se afasta dos problemas reais para voltar para o mundo idealizado dele. Né? Então, ele retoma aqui, ó gozo, olha só, ó gozo de minha poltrona, ó doçura, ó bocejo. Então, ó, gozo, doçura, são aspectos de felicidade. Então, ele retoma essa última estrofe aqui, de uma certa maneira, ele retoma essa ordem inicial. Tá? Mas note um aspecto, né? É um bocejo de felicidade. Tá? Então, essa desordem provocada aqui pelo jornal, de uma certa forma, acabou afetando esse eu lírico, que agora ele boceja a felicidade. Agora, eu posso ler esse bocejo de felicidade, posso ler esse bocejo também com aquela coisa de que ele não está ligando para nada, ele está ligando só para a vida dele. É uma outra leitura que eu posso fazer. Daquela coisa de, ai, jornal, ai, vida triste, ai, quanto bobagem. Então, aí eu poderia pensar nesse bocejo de felicidade também como um processo aqui de fartura da felicidade dele, que faz com que ele, alienado, não perceba, né, a realidade. São dois aspectos que eu posso perceber aqui, né, mas eu acho que é muito, pensando-se no livro Alguma Poesia, esse bocejo é muito mais irônico, né, do que no sentido de não ser realmente um bocejo, ao contrário, né, do que uma realidade. Mas mesmo que ele esteja bocejando para a vida, né, acaba sendo ironia da mesma maneira nesse texto do Carlos Drummond de Andrade. Né? Lembrar que o livro Alguma Poesia, ele está repleto, né, de ironias, né, que é uma influência muito grande que o Drummond tem nesse livro ainda da primeira geração modernista. Tá bom? Okay? Eu espero ter te ajudado e a gente se encontra em breve. Fique bem, tá? E até mais. Um beijo. Tchau, tchau.